Bom dia Maria de Virgens, bom dia Caio Manuel, bom dia a todos os alunos aí. Professor Renato, muito obrigado aí pelo apoio técnico, tá bom? Eu espero que em breve também você participe assim. Então, como eu falei, o professor Luiz me pediu para falar sobre isso com vocês, sobre questões de paridade. Então, eu selecionei entre 7 a 8 questões. A gente vai dar uma olhada nas ideias. Tem algumas questões que, quando a gente começa a resolver elas, a gente imagina outras soluções para elas. Então, isso aí também é legal para a gente ver que, às vezes, uma questão, ela não requer apenas ela não só tem aquele item, né? Ela só não é feita aquela questão, assim. Você pode retirar como consequências determinadas questões. Eu, particularmente, não tenho. Eu falo aqui, né? O professor Luiz falou muito sobre a experiência dele com as Olimpíadas. Eu, como aluno, eu não tive nenhum contato, assim, com a Olimpíada. As ideias matemáticas que eu tenho são ideias que eu aprendi na faculdade, apenas. Quando um aluno do ensino médio, como vocês, ou ensino fundamental, no meu colégio onde eu estudava não tinha, não era tão divulgado, era uma coisa ainda restrita, mas para cada fase da nossa vida a gente tem determinadas escolhas a serem feitas. Então, e nunca é tarde para começar a estudar. Eu me lembro muito bem que eu vim começar a ler essas ideias de Olimpíadas recentemente, porque há algumas ideias que são apresentadas aqui, que são apresentadas na faculdade, mas há outras que são bem criativas, e essa criatividade, ela requer esse grau de amadurecimento, e você vê como é que você pode fazer, como é que você pode encaixar aquelas ideias. No meu caso, é uma coisa mais ao contrário. Como você pode encaixar aquelas ideias que eu vi lá na faculdade aqui? Eu me lembro que eu estudei com dois, no meu tempo, assim, quando eu entrei no vestibular, entraram dois muito bons, assim, de Olimpíada. Era o Rafael Montezuma, que hoje até é professor do Departamento de Matemática, e o Rodrigo Viana. Eles dois eram da Olimpíada. No outro ano entrou o Ramon, entrou o Rafael Rezende, todos eles também. Hoje eu tenho contato com o professor Yuri Lima, que é um cara também fantástico. Eu fiz fiz o doutorado com o Carlos Augusto, que é outro cara que tem um nome, todos esses aqui são cearenses que eu estou falando para vocês. Então, meio que depois eu fui pegar os livros deles, lá da Olimpíada de Matemática, lá da SBM, e fui folheando, né, algumas ideias, tá bom? E a gente requer muito o professor, né? A gente guarda muito lembrança de professor. Um professor que me fez entrar nesse mundo da matemática foi o professor Cláudio Gomes, um excelente professor. Mas, deixando de lado essa parte mais motivacional, isso não é somente o fim dessa nossa aula, passemos para as questões propriamente ditas. Algumas questões que eu vou tratar com vocês aqui, todas as questões são conhecidas, não tenho, não é de autoria minha, nenhuma dessas questões. Questões que não tem a referência, porque do material que eu tirei elas não tinha referência, mas esses materiais são públicos, a saber, estão no POT, tá bom? Estão nesse site aqui, ó. Tá nesse site aqui, POT do INPA, tá bom? Então tá nesse site aqui, POT do INPA, então o que não tem referência porque tá contido, o que tem referência também está contido lá, e algumas outras questões que eu posso dizer que
que são minhas ou que, como consequências, eu não sei se de fato já existem ou não. Então, bora começar. Eu tentei resumir assim, eu tentei fazer de 7 a 8 questões, então 3 questões, relacionadas ao nível 1, aquelas questões para a gente dar uma esquentada no nosso desenvolvimento. E na próxima, e as outras questões são questões com mais conta, tá bom? O professor Renato sabe muito bem que eu sou adepto da conta, né? Assim, eu gosto de fazer conta, né? Então, eu não vou deixar de lado. Há ideias finas, mas no mais um matemático, ou a gente que faz Olimpíada de Matemática, professor de Matemática, um dia tem que sujar as mãos e fazer contas. Então, bora começar com essa primeira questão. Ele diz que no reino da Frutilândia existe uma árvore mágica que possui 2.005 maçãs e 2.006 tomates. Então, essa árvore mágica possui 2.005 maçãs e 2.006 tomates, tá bom? Aí, o que é que ele diz? Todo dia, então todo santo dia, um garoto sobe na árvore e come 2 frutas. Então, ó, todo dia, um garoto come 2 frutas, tá bom? E aí, agora ele vem a decisão aqui. Quando ele come 2 frutas iguais, então, quando ele come 2 frutas iguais, nasce um tomate na árvore. E quando ele come 2 frutas diferentes, nasce uma maçã. Tá bom? Após alguns dias, ou seja, depois de uma quantidade de dias, onde ele todo dia ele come 2 frutas, essa árvore só tem apenas uma fruta, tá bom? Ele pergunta que fruta é essa. Então a questão é, qual é essa fruta aí? Tá bom? Como já foi dito aqui, como já foi dito, você pode escrever, você pode pensar, antes de fazer essa questão aí, como é de praxe, antes de você tentar atacar esse problema, vamos tentar ver uma ideia particular para tentar como é que a gente vai ver esse problema. E como é que ele se relaciona com a paridade ou não. Então, desde já, essa ideia aqui é uma ideia, como é que eu posso dizer? Uma ideia primitiva, tá bom? Ideia primitiva. Então, vamos lá. Como eu devo pensar pequeno? Então, vamos supor essa mesma árvore, tá bom? Essa mesma árvore, vamos supor com 3 maçãs. 3 maçãs. E 4 tomates, tá bom? Então, 3 maçãs, 4 tomates. Tá bom? Então, essa aqui é uma ideia primitiva, ou aquela primitiva que não é o nome correto, uma ideia particular, tá bom? Para a gente tentar resolver essa questão aqui. Então, se eu tenho 3 maçãs e 4 tomates, então o menino, que não tem o que fazer na vida dele, começa a comer os frutos. Então, no primeiro dia, bora supor que ele come 2 maçãs, tá bom? Então, ele vai comer maçã e maçã. Pela a regra desse reino, tá bom? Quando ele come 2 frutas iguais, que é esse caso aqui, vai nascer um tomate nessa árvore. Então, se ele comeu 2 frutas iguais, então aqui ele vai ter uma maçã, pronto. E agora, como nasceu um tomate, então agora ele tem 5 tomates. Pronto, 5 tomates. E aí ele vai fazendo. Então, no segundo dia, vamos supor que ele coma 2 tomates. Então, no segundo dia, ele vai lá, come 2 tomates. 2 tomates. Tá bom? Como ele come 2 tomates, aí ele diz assim, 2 frutas iguais, nasce um tomate. Então, ele comeu 2 tomates. Então, aqui ele ainda continua com uma maçã. E, no caso aqui, 6
6 não, né? Então, aqui vai ficar 3, 4 tomates. 4 tomates. Ok? Ó, como ele tem 5 tomates e comeu 2 tomates, ficou com 3 tomates, mas a regra, né, desse reino aí é que nasce o tomate na árvore, então ele tem 4 tomates. Bora supor que no terceiro dia ele já está enjoado de comer sempre 2 frutas iguais, ele come 2 frutas diferentes, ou seja, ele come uma maçã e um tomate. Quando ele come 2 frutas iguais, ou 2 frutas diferentes, nasce uma maçã. Então, como ele comeu uma maçã, ficou 0 maçãs, e como ele comeu um tomate, ficou 3 tomates. Mas a regra do reino diz que nasce uma maçã. Então, a maçã torna aqui de novo. Então, aqui eu tenho uma maçã. E aqui eu tenho 3 tomates. E aí, eu vou fazendo isso, continuando, até que, depois de N dias, tá bom? Vai restar uma única fruta aqui. Uma única fruta. Vai restar uma única fruta aqui. Ele quer saber que fruta é essa. Então, antes da gente prosseguir na questão, né, tentar resolver essa questão, note. A paridade das maçãs, ela nunca vai mudar. O que é que a paridade da maçã nunca vai mudar? No dia inicial dessa contagem aí, a quantidade de maçãs ela é ímpar. E a quantidade de tomates ela é par. Tá bom? Depois do primeiro dia, quando eu como 2 maçãs aqui, a quantidade de maçãs, a paridade da maçã ainda continua ímpar. Ou seja, você não está mudando a quantidade de maçãs. A paridade não está mudando das maçãs. Enquanto que a quantidade de tomates está mudando. Ou seja, a paridade está mudando. Porque aqui era uma quantidade par e aqui vai ser uma quantidade ímpar. Ou seja, o número de maçãs nessa árvore aí ou diminuirá de 2, que é o caso que eu como 2 maçãs, ou se manterá constante. Sempre. As maçãs ou vai diminuir 2 ou vai se manter constante. Quando eu tenho olhando esse caso, né, essa ideia particular aí, eu tiro essa conclusão, agora eu posso atacar o meu problema propriamente dito. Então, como é que é o meu problema propriamente dito? Tá aqui. A solução do problema. A solução do problema. Então, como é que seria a ideia propriamente, a solução do problema? Então, quando o garoto, pega 2 frutas, nesta árvore, né? Nessa árvore. A quantidade de maçãs diminuirá em 2, que é o caso que ele come 2 maçãs, ou permanecerá constante. Ou permanecerá constante. Tá bom? Então, essa quantidade de maçãs permanecerá constante ou diminuirá de 2. Como em qual caso? Aqui. Bora fazer uma análisezinha aqui. Na nossa questão propriamente dita. Se eu como uma maçã e uma maçã, como eu tinha inicialmente 2.005 maçãs, aqui vai ficar 2.003 maçãs. 2.003 maçãs. E pela regra do reino, vai aumentar um tomate. E aumenta mais um tomate, ó. E aumenta mais um tomate nessa árvore.
quando eu como maçã e maçã. Uma outra possibilidade do garoto comer, ele comer uma maçã, e um tomate. Quando ele come uma maçã e um tomate, tá bom? Isso aqui vai ficar 2.004 maçãs inicialmente. Vai ficar 2.004 maçãs inicialmente, porque eu comi uma maçã, né? Comi uma maçã, mas a regra do reino nos diz que quando ele come duas frutas diferentes, nasce uma maçã. E aí, vai ficar mais uma maçã, que no final vai permanecer a mesma quantidade, ó, 2.005 maçãs. Então aqui permanece constante. E quando eu como dois tomates, tomate e tomate, a quantidade de maçãs não vai mudar, vai nascer mais um tomate, então vai ficar mais um tomate, pela regra do reino, né, da Frutilândia, e aqui a quantidade de maçãs permanece a mesma, 2.005 maçãs. Ou seja, a paridade do número de maçãs será sempre a mesma. Essa paridade não é a quantidade, é a forma que é um número, da quantidade de maçãs, ou seja, é um número sempre ímpar. Então, dessa forma, a paridade do número, né, do número de maçãs, ou seja, da quantidade, permanece sempre as mesmas. Será sempre a mesma. Será sempre a mesma. Será sempre a mesma. E desde que eu tenha uma quantidade ímpar de maçãs, né? Uma quantidade ímpar de maçãs, ela vai ficar sempre ímpar até o final. E, portanto, a fruta que vai restar, né? A última fruta deve ser uma maçã. Entendido, galera? Né? Então você vê, a gente resolveu uma questão que aparentemente era... A gente resolveu uma questão aparentemente que a gente pensava que não tinha, né, nada muito a ver com a paridade e com essa ideia aí, né, de que o Luiz apresentou nas aulas anteriores, mas veja que contém o conteúdo explicado por ele, né, visto nas aulas anteriores, tá bom? Até aí alguma dúvida, pessoal, no que eu fiz, assim, nessas ideias que eu apresentei aqui? Né? É impressionante, né, Caio? Aparentemente você lê a questão e tenta ver que... Como é que eu vou tentar encaixar aquelas ideias, né, que o Luiz apresentou, né? Que a gente viu aqui. Então tá aqui. Essa é uma questão que não é sobre paridade, assim, na natureza dela. É uma questão de combinatória. Ou seja, é uma coisa que o Luiz ainda vai explicar, mas tem como resolver ela só tentando olhar a questão da paridade. Então, olhando ainda o caso desse caso aqui, olhando ainda essa ideia primitiva, né, essa ideia particular, eu pensei assim, então, essa aqui, vamos supor que esse aqui seja o item A. Que fruta será essa? Aí, como um cara que estuda matemática, assim como o Renato, o professor Luiz, professor Carlos Henrique, professor Loeste e todos os outros professores de matemática, a gente sempre tenta encontrar um outro problema a partir desse problema, tá bom? Essa é sempre a ideia de uma pesquisa que você faz em matemática, o estudo matemático
Quando você apresenta um determinado problema, você tenta enfraquecer ele ou você tenta ter outro problema a partir dele. Aí eu pensei assim, vamos supor que eu queira saber a quantidade de dias, essa quantidade de dias é a menor quantidade de dias que esse menino leva para comer todas essas frutas nessa árvore, tá bom? Então, é claro que não é o que está sendo pedido na questão, mas seria o item B dessa questão. Eu tenho o item A, que fruta será, eu tenho o item B. Determine a menor quantidade de dias para que, ao final desses N dias, né, que eu quero determinar, reste apenas uma fruta, e essa fruta eu já sei qual é, que vai ser a maçã, tá bom? Então, olhando para essa ideia primitiva, a gente dá para responder para esse caso aqui, desse problema aqui, ou até mesmo de um problema geral, tá bom? Por quê? Vamos voltar de novo para essa ideia aqui, para essa ideia particular. Eu comecei com 3 maçãs, ó. Eu comecei com 3 maçãs e 4 tomates. Qual é a forma mais rápida de eu diminuir a quantidade de maçãs dessa árvore? Eu comer 2 maçãs de uma vez ou eu comer 2 tomates de uma vez? Se eu comer 2 tomates de uma vez aqui, ó, no primeiro dia, se eu fizer isso, né? Se eu comer 2 tomates no primeiro dia, então note aqui, eu vou fazer só um rascunhozinho, uma ideia aqui. Se eu comer 2 tomates de uma vez, vai ficar 3 maçãs. E se eu comer 2 tomates, vai ficar 2 tomates, mas a regra desse reino aí vai me dizer que nasce um tomate, então aqui fica 3 tomates. Então note que a quantidade de frutas nessa árvore, ela não diminuiu consideravelmente. Porque antigamente aqui, antes de eu comer, né? Antes desse garoto comer essas frutas, eu tenho 7 frutas no geral, né? 7 elementos nessa árvore. E quando ele come 2 tomates, essa quantidade vai para 6 elementos. Então, comer 2 tomates no primeiro dia não é uma boa ideia, tá bom? Então, a forma de tentar reduzir a quantidade considerável de elementos nessa árvore, né, é você tentar comer logo todas as maçãs, tá bom? Então, como eu tenho 3 maçãs aqui, se eu como 2 maçãs de uma vez, eu vou diminuir para 1 maçã apenas, e vou ficar com 5 tomates. E aí, quando você olha essa configuração agora aqui, você diz assim, professor, mas é a mesma quantidade de frutos. A quantidade de elementos nessa árvore é a mesma. Mas você está você diminuiu mais um elemento. Um elemento que eu digo assim, mais um fruto dessa árvore, né? Você tinha 3 maçãs e agora tem 1 maçã. Em todos os outros dias, você não pode comer como é que eu posso dizer? Você não pode comer 2 maçãs. Por que você não pode comer 2 maçãs? Porque só tem 1 maçã aqui. Então você vai tentar ou comer 2 tomates, e quando você come 2 tomates, e quando você come 2 tomates, que é o caso desse dia aqui, do segundo dia, você também não vai diminuir consideravelmente a quantidade de tomates, né? Porque você come 2 tomates, mas nasce um tomate, porque 2 frutas iguais dá um tomate. E no terceiro dia eu faço uma escolha bem apropriada, né? Qual é a escolha que eu faço bem apropriada no terceiro dia? Eu como uma maçã e um tomate. Porque quando eu como uma maçã e um tomate, eu fixo a quantidade de maçãs, ou seja, agora eu tenho 1 maçã aqui, e eu diminuí a quantidade de tomates, porque quando eu como 2 frutas diferentes, vai nascer 1 maçã. Então, essa ideia que está aqui por trás, seguindo essa mesma simbologia agora, as escolhas no 4º dia, no 4º dia, no 5º dia, no 5º dia, e no 6º dia, deve ser sempre dessa forma aqui. Maçã e tomate. Maçã e tomate. E aqui, maçã e tomate. Por quê? Quando eu escolho 2 frutas diferentes, só vai nascer 1 tomate, ou só vai nascer 1 maçã,
E a quantidade de maçã aqui é mínima. A quantidade de maçã aqui é mínima. Porque eu já tenho uma maçã. Ou seja, pela regra aqui ainda vai continuar uma maçã. Aqui eu vou diminuir para 2 tomates. Aqui eu vou ter uma maçã. E aqui eu vou ter um tomate. E aqui eu só vou ter uma fruta nessa árvore. Uma maçã. Então, para esse caso aqui, que eu tenho 3 maçãs e 4 tomates, após 6 dias, eu chego nessa fruta, né? Nessa única fruta na árvore. E no nosso caso, como é que a gente vai tentar pensar? Vai tentar pensar dessa mesma forma. Eu tenho 2.005 maçãs e 2.006 tomates. Tá bom? Então, eu vou tentar nos essa ideia aqui, você divide 2005 por 2, né? Porque você vai ficar comendo 2 maçãs sempre. Tá bom? Então, você vai tentar comer isso aqui, todas. Então, isso aqui vai dar 1.002, né? E aqui vai restar 1. Esse 1 aqui é justamente essa maçã aqui que resta aqui, ó. Que vai se mantendo sempre constante, quando você chega em uma maçã. Nos primeiros 1.002 dias, você vai comer sempre 2 maçãs. A quantidade de tomates vai aumentar, porque a regra diz isso, né? Ó, que a quantidade de tomates vai aumentar em 1 a cada 2 dias. Então, você tem 1.002 dias comendo maçãs. Depois desses 1.002 dias, você tem mais 1.002 dias, mais 1.002 tomates. Então, como você tinha 2.006 tomates, mais 1.002 tomates, tá bom? Então, você tem 3.008 tomates. E aí, após esses primeiros 1.002 dias, depois você escolhe 3.008 dias escolhendo maçã e tomate, maçã e tomate, maçã e tomate. Após esses 3.008 dias, juntamente com aqueles 1.008 dias, que dá 4.010 dias, você vai ter apenas uma maçã. Então, essa seria o item B. Era determinar a quantidade mínima de dias para que você reste apenas uma fruta na árvore. É claro que não está aí. Essa é uma questão que um item, né, que eu pensei, rapaz, será que dá para tentar calcular a quantidade mínima de dias, né? Dá, né? Tá aqui. Você tem uma quantidade mínima de dias. Note que essas ideias aparecem aqui, ó. Note que o que eu estou tentando fazer aqui eu estou transladando a ideia particular para uma ideia geral, né? Ó. Porque se você pega esse 3 e divide por 2, me dá 1 apenas, né? Se você pensar que 3, aqui dá 1. Então tá aqui, ó, 1 dia. Vai aumentar 1 tomate, porque você passou 1 dia, tá aqui, então tem 5. E durante 5 dias você vai ter que comer maçã e tomate, maçã e tomate, maçã e tomate. Então faz a ideia de que você tá pensando certo aqui. Então, no nosso caso aqui desse problema, você tem 4.010 dias que o cara precisa, que esse garoto precisa comer todo santo dia, durante os primeiros 1.002 dias, somente maçã, depois e o restante, 3.008 dias, ele vai ter que comer maçã e tomate, até que essa árvore aí nos dê apenas uma fruta, tá bom? Então, esse é o item B, seria o item B, tá bom? Não escrevi, mas é desse jeito aí, tá bom? Então, esse não tem, como eu tô falando, esse não tava lá, não tem esse item nessa questão original, mas eu pensei, será que dá pra gente fazer isso, né? Uma outra forma um outro problema aqui são números consecutivos, né? 2005, 2006, então você tem como saber mais ou menos como é que vai se trabalhar. Você pode extrapolar esse problema, mas não é o nosso caso. No nosso caso, a gente queria resolver apenas a solução, tá bom? A gente tem, quando a gente faz problemas de matemática, a gente tem esse tipo aí, quando a gente começa a estudar matemática,
A gente vê uma questão e pensa logo em extrapolar a questão, né? Quero pensar assim, quero fazer assim. Essa é a ideia, tá bom? Por trás dessa. Continuando as nossas questões, tem essa questão aí, ela é de uma prova de uma Olimpíada de Leningrado, em 1990, tá bom? Ela passaria a se chamar Olimpíada da Rússia, porque aqui era a antiga União Soviética. Essa ideia que o professor Luiz trouxe para vocês, algumas aulas. Eu acho que na aula anterior ele fez a questão a questão era mais ou menos era que ele tinha comprado um livro, né? E a Marília tinha arrancado uma quantidade de folhas aleatórias e somou os números escritos nessas folhas, tá bom? Nessas folhas que foi arrancada e perguntou se o número 124 podia ser obtido. Então, note que essas ideias aparecem, ó. Essa é uma questão de 1990, tem a mesma ideia, ou seja, é uma ideia já apresentada pelo professor Luiz, aqui. Então, vejamos a solução dessa questão. Então, a questão pede assim. Paulo comprou um caderno com 96 folhas, com páginas enumeradas de 1 até 92, tá bom? Então, cada página desse caderno aí está numerada de 1 até 192. Nicolas arrancou 25 folhas aleatórias e somou todos os 50 números escritos nestas folhas. A pergunta é possível que esta soma seja 1990? Tá bom? Como a questão apresentada pelo professor Luiz nas aulas anteriores, a gente vai ter a mesma ideia. A gente vai ter a mesma ideia que a gente vai ter lá. Então, note o seguinte. De que forma? Eu sei que cada folha que foi desse livro aí, desse caderno, em cada folha, a soma dos números escritos é sempre par. Ou é sempre ímpar, me desculpa. É sempre ímpar. É sempre ímpar. Pois, aí vamos ver um esboço dessa folha aqui, tá bom? Vamos separar essas folhas em duas classes, tá bom? Vou separar essa folha aqui em duas classes. Eu tenho uma folha dessa forma aqui, tenho uma folha dessa forma aqui. Essa primeira desculpa. Pessoal. Essa primeira folha aqui, essa folha que eu vou chamar de uma folha FI aqui, ela tem na sua descrição aqui, esse número aqui, ele é da forma assim. Ele é número ímpar aqui, na frente dela, e no verso dela é um número par. Então, essa folha aqui eu vou chamar de uma folha ímpar, porque eu estou marcando ímpar como o número que eu tenho na frente dela, tá bom? Uma folha ímpar, tá bom? E ímpar. Aqui é para I ímpar. Eu estou olhando esse número aqui ímpar. E essa folha J aqui, eu vou chamar de uma folha par, porque o número que está aqui é par e o número que está aqui é ímpar. Ou seja, não importa como é que eu estou vendo a folha, eu sempre tenho um ímpar e um par em cada folha dessa aqui, um número escrito, então aqui é o J par, tá bom? O que eu estou dizendo é que quando eu somo esses números aqui, dependendo se a folha é uma folha ímpar que eu estou tratando, ou uma folha par, que eu estou definindo aqui, né? Que eu estou denotando, essa soma é sempre ímpar, e né? Porque aí aqui tem a explicação, pois não importa a ordem aqui, né? Ou seja, sempre quando eu somo um ímpar mais um par, ou seja, esse aqui
E esses números, eles são consecutivos, né? Pela natureza dele. Então, o número ímpar, como a gente já viu, ele é da forma 2k mais 1. Mais um número par, ele é da forma 2k. Então, tá aqui. Então, quando eu somo dessa forma aqui, eu posso somar 2 vezes 2k mais 1. E aqui, ele está escrito na forma de ser ímpar, porque eu posso ver esse 2k aqui como um outro catil. Então, isso aqui vai ficar 2 catil mais 1, tá bom? Então, ele é sempre ímpar. E essa mesma regra aqui, utilizando, né, esse mesmo cálculo, você mostra que um par mais ímpar, ele é sempre ímpar. Agora, a questão ela é de tal forma feita aqui. Porque a questão, ela mostra essa impossibilidade pela quantidade de folhas que ela foi arrancada. Eu arranquei quantas folhas aqui? 25 folhas. Então, como o Nicolas arrancou logo, como Nicolas, né, arrancou 25 folhas, 25 folhas, tá bom? A soma desses números ímpares, né, a soma de todos os números contidos nessa folha, né, a soma de todos os números será ímpar. Será ímpar, tá bom? Será ímpar. Aqui tem uma explicaçãozinha, porque essa quantidade de folhas é ímpar, tá bom? Se a quantidade de folhas fosse par, essa quantidade, essa soma aí, ela não seria ímpar, tá bom? Ou seja, essa soma de todos esses números é ímpar porque a quantidade de folhas é ímpar. Então, pois, é a soma de uma quantidade ímpar de números, tá bom? Ímpar de números ímpar. Veja, aqui cabe aquelas ideias primitivas, ideias particulares. O que é que eu estou dizendo? Vamos supor que você pegue dois números ímpares e soma. Para supor 3 mais 7. Não é obrigado ser números ímpares consecutivos, tá bom? Esse 3 mais 7, isso aqui é 10. Tá bom? Mas se eu somo 3 mais 7 mais um outro ímpar, aqui a saber, por exemplo, não, isso aqui é uma quantidade par, né, de par de números ímpares, então isso aqui dá 10, ó, já fura, né, a soma não dá um ímpar, dá um par. E se eu pegar 3 mais 7 e um próximo ímpar aqui, sei lá, 19, né, um número ímpar, então isso aqui dá 29, ó, dá um número ímpar, né, a soma dá um número ímpar. Por quê? Isso tem a ver com aquela forma que a gente viu, né, a gente faz muitas coisas e vai. Então, note, ó, esse 3 aqui, você pode escrever esse 3 assim, ó, 2 vezes 1 mais 1. Então, eu escrevi esse 3 aqui como sendo 2 vezes 1 mais 1. Mais, esse 7 aqui, eu posso escrever ele assim, 2 vezes 3 mais 1. Então, quando eu fizer aquela ideia de tentar aproximar de tentar escrever essa soma como uma quantidade da forma 2k mais 1 ou 2k, onde tem esse 2 aqui, eu vou colocar em evidência. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 1 mais 3. Então, tá aqui. Mas note que essa quantidade de números 1 que aparecem aqui, ela é uma quantidade par, porque a quantidade de ímpares é par, aqui. Então, aqui vai ficar 1 mais 1, então, nesse caso aqui, vai ficar mais 2, tá bom?
mais 2. Então, aqui eu posso reescrever essa expressão aqui como sendo 2 vezes 4 mais 2. E isso aqui é 2 vezes 5. É o que fica diferente aqui. Porque se eu tentar escrever essa soma aqui de 3 ímpares, aqui, ou seja, uma quantidade ímpar de números ímpares, isso aqui fica 2 vezes 1 mais 2 vezes 3 mais 1, mais 2 vezes 9, mais 1. Aí eu posso tentar colocar, então eu vou tentar colocar tudo que tem um 2 aqui, então tá aqui. Eu vou ver a quantidade de caras que tem aqui, de números 1 que tem aqui. A quantidade de números 1 que tem aqui, ela é ímpar, né? Porque a quantidade de primo aqui é ímpar. Então aqui eu tenho 1, 1 e 1. Então, se eu tentar escrever isso aqui dessa forma aqui, vai ficar 2 vezes 1, mais 3, mais 9, mais... Aqui eu vou escrever assim, eu vou escrever a quantidade de números ímpares, a quantidade de números 1 que aparece, então aqui vai ficar 2 vezes 1, que é esse cara com esse cara, e eu vou reescrever esse número 1, o último número 1 que aparece aqui, dessa forma aqui. Então, eu posso reescrever essa forma assim. 1 mais 3, mais 9, mais esse 1, mais 1. E esse cara aqui, ele é um número inteiro. Então, ele é da forma 2k mais 1. Ou seja, ele vai ser ímpar. Então, mais geralmente, você mostra o seguinte. Se você tem uma quantidade n, onde n é ímpar, de números ímpares, a soma desses números é ímpar. E se você tem uma quantidade n, onde esse n é par, de números ímpares, a soma desses números ímpares é par. Tá bom? Então, tá por trás essa quantidade de folhas que ele arrancou. Tá bom? O porquê que eu fiz toda essa esse pensamento para mostrar que essa questão ela tem a ver com a quantidade de folhas que ele arrancou, tá bom? Se Nicolas arrancasse 26 folhas, era possível que ele conseguisse o 190, tá bom? Nessa soma desses números. Mas como essa quantidade de folhas é ímpar, ou seja, ele arrancou 25 folhas, eu tenho então, portanto, o número, portanto, esta soma, né? Com esta soma, essa soma, não pode ser 190. Não pode ser 1990, tá bom? Então isso aqui. Caio. Então, podemos dizer que é uma relação mútua entre a quantidade de folhas arrancadas e as possíveis somas? Sim. Sim. Né? Do jeito que eu falei, se você tem uma quantidade de folhas, se ele arrancou uma quantidade de folhas pares, é possível que essa soma seja 190. O item B, eu prometo que eu não vou ficar levando sempre o item A e o item B. O item B dessa questão qual seria essas páginas que ele deveria arrancar desse caderno, mesmo que de forma aleatória, para que desse 190, tá bom? Qual seria uma das possibilidades, tá bom? De você arrancar folhas numeradas, né, nesse caderno de 96 folhas, que tem de 1 a 192, de tal forma que, ao somar esses números, você tenha esse número como resultado. 1990, tá bom? Então, também é um outro tipo de questão. É um outro item B. Tá bom? Pronto. Obrigado, viu, Hilda? Né? Legal, né? Esse problema da contagem dos dias, né? Depois eu fiquei pensando, rapaz, será que dá certo, né? E o problema é isso. Então, eu posso passar para a próxima questão, pessoal? Ficou claro? Como eu falei, ele resolveu uma questão bem parecida com essa aí na aula passada, né? Mas lembre-se, eu estou chamando a atenção a essa quantidade de folhas que ele arranca, né? Tá bom? Sempre tem essa ideia da quantidade de folhas que ele arranca. Tá bom? Então, eu vou passar para a próxima questão, tá bom, pessoal?
Ok. Ok, Caio. Então vamos lá. Uma questãozinha, como eu falei, essas questões iniciais, elas são questões mais para dar para a gente ver, né, como é que a gente pensa de uma forma fora da caixa, né? E aí vamos tentar fazer a questão 3 aí. Então, a questão 3 nos diz o seguinte: Raul falou que tinha 2 anos a mais que Kátia, e Kátia falou que tinha o dobro da idade de Pedro. Pedro falou que Raul tinha 17 anos. Então, a questão, ela pede para a gente mostre que um deles mentiu. Note que essa questão aqui, ela pede para mostrar que um deles mentiu. Então, assim, a gente vai tentar resolver essa questão. E ao chegar no absurdo, nessa questão, então, você mostrou que um deles mentiu. Essa questão não está perguntando quem mentiu. Isso requer mais informações para resolver ela. E quando eu li essa questão ontem, eu vi essa questão, eu me lembrei de uma série que eu gostava de assistir, que é tipo o CSI, que é tipo aquele o doutor, aquele lá do o House, tá bom? Da matemática, que é uma série, eu não sei nem onde é que passa, assim, eu tentei, nem sei se ainda passa isso aqui. Numbers é o nome dessa série, tá bom? Eles tentavam, com 3 mesmo aqui. Eles tentavam resolver, decifrar, investigar assassinatos, tá bom? Crimes, por meio da matemática, tá bom? É claro que é uma série de ficção. Então, o que a gente vai tentar fazer nessa questão é mostrar que, ao tentar resolver essa questão aí, a gente chega num absurdo. E esse absurdo veio de ver que, de fato, um deles mentiu, tá bom? A gente não sabe. Então, essa aqui é uma série, né? Numbers. Eu nem sei se passa ou se é fácil encontrar. Eu nem me lembro onde é que eu assistia. Como é que eu assistia isso aqui? Tá bom? Essa série. Então, Numbers é a série. Então, vamos resolver essa questão. Então, Raul, então eu vou, como de praxe, né, de qualquer professor que a gente vai representar as idades desses personagens aí na questão pelas letras iniciais. Então, o R eu vou dizer que é a idade de Raul. O K eu vou dizer que é a idade de Kátia. E o P eu vou dizer que é a idade de Pedro. Tá bom? Então, tá aqui. Então, Kátia falou. Então, Raul falou que tinha 2 anos a mais que Kátia. Então, reescrever essa informação aqui nos diz o seguinte, que a idade de Raul é 2 vezes a idade de Kátia. Então, tá aqui. 2 vezes a idade de Kátia, né? Kátia falou que tinha o dobro da idade de Pedro. Então, beleza. Kátia falou que tinha o dobro da idade de Pedro. E aí vem Pedro falou que Raul tinha 17 anos, ou seja, Raul tinha 17 anos. Então eu tenho essas informações aqui. A partir dessas informações aqui, eu vou chegar no absurdo. Qual é o absurdo que eu vou chegar aqui se de fato Raul tiver 17 anos? É simples, né? Você vai pegar essa terceira equação aqui, você vai pegar essa terceira, ou essa segunda equação aqui, que eu vou marcar de uma estrela, e vai substituir nessa primeira equação aqui, ó. Quando você faz essa substituição nessa primeira equação aí, então vai ficar a idade de Raul é 2 vezes a idade de Kátia, que é 2 vezes a idade de Pedro. Então, daqui você vai tirar que a idade de Raul é 2 vezes 1 mais a idade de Pedro. Mas note, 1 mais a idade de Pedro é 1 inteiro. Se você for pensar por anos, tá bom? Então, isso aqui é 1 inteiro. É 1 inteiro K. Tá bom? Mais apropriadamente, é 1 inteiro positivo, né? K. Então, o que isso aqui está nos dizendo é que a idade do Raul deve ser par. Ou seja, isto é, a idade é par. A idade de Raul
Deve ser par. Deve ser par. Por outro lado, né? Por outro lado, deixa eu apagar aqui. Por outro lado, por outro lado, 17, que é a informação que tinha dado, né? É ímpar, né? É ímpar. E aí, é um absurdo, né? Ou seja, que é um absurdo, é porque algum deles aqui, ó, algum Raul, Kátia ou Pedro mentiu, tá bom? Então, portanto, um deles mentiu. Um deles mentiu. É uma questãozinha bem simples, né? Que a gente mostra que a gente pode ver que o cara há alguma informação errada a partir de que se eu tento resolver essa questão com as informações que foram dadas, eu chego num absurdo, né? Ó. Então, tá aí. Era bem simplesinho, então eu estou tentando mudar sempre, mostrar uma parte que a gente resolve a questão mesmo, propriamente dita, e a outra com as ideias, tá bom? Apenas? Então tá aqui. Entendido, pessoal? Posso continuar? Se eu estiver indo muito rápido, pode me avisar. Eu tenho uma característica bem peculiar de tentar falar mais e escrever menos, tá bom? Mas isso aí é do dia a dia da gente. Posso continuar? Deixa eu ver aqui quem mais. Não consigo, né? Consigo. Guilherme, João, Jorge, José, Luiz, Maria, Marlon. Pronto, né? Então eu vou continuar aqui, tá bom? Posso, né? Continuar, pessoal? Pronto. Tá dando certo, né? Para entender, tá as minhas ideias. Pronto. Obrigado, viu, pelo retorno, pessoal. Aí vamos lá. Agora vem questões legais, né? Assim, a gente parte disso. Então, uma questão da Rússia, da Olimpíada da Rússia. Um momento. De 2004, tá bom? Então vamos lá. É possível colocarmos números inteiros positivos nas casas de um tabuleiro 9 por 2004, de modo que a soma dos números de cada linha e a soma dos números de cada coluna sejam primos? Justifique sua resposta. Tá bom? Então, a pergunta é: eu tenho um tabuleiro, eu tenho um tabuleiro, eu tenho um tabuleiro aqui, ó. Eu tenho um tabuleiro. Pronto, eu tenho um tabuleiro. Onde esse tabuleiro ele tem 9 por 2004. Vamos supor que eu tenho 9 linhas, tá bom? Aqui é a quantidade de linhas e aqui é a quantidade de colunas. Então, tenho 9 linhas. 9 linhas. 9 linhas. E 2004 colunas. Tá bom? Eu tenho 9 linhas e 2004 colunas. Como é que a gente tenta ver como é que a gente tenta fazer esse tipo de questão aí? A gente usa aquela ideia bastante apresentada nos cursos, né, nas Olimpíadas, que é a ideia de você suponha que é possível. Então vamos supor que seja possível eu colocar os números inteiros aí, de tal forma que a soma, então aqui eu vou pegar uma linha aqui qualquer, ó. Vou pegar uma linha dessa aqui, ó. Vou pegar uma coluna dessa aqui. Então tá aqui, ó.
Só para vocês verem o que é que está acontecendo aqui, tá bom? Eu não vou fazer todas as divisões, mas note o seguinte. Então aqui vai ficar assim. Aqui eu vou botar um reticências. Eu vou botar reticências. Pronto. Então, aqui eu vou botar inteiros. Então, sei lá, aqui eu vou botar um inteiro. Um inteiro A1. Aqui eu vou botar um inteiro A2. Até um inteiro A2004 aqui. Aí depois vem mais um inteiro, B1, B2 e assim, B264. E assim sucessivamente, tá bom? Quando eu somar cada linha dessa aqui, o resultado é um primo. Então isso aqui é um primo, isso aqui é um primo, isso aqui é um primo. Quando eu somar cada uma dessas 9 linhas, tá bom? De modo que que a soma dos números de cada linha e a soma dos números de cada coluna sejam primos. Além disso, deixa eu tirar para cá, deixa eu botar bem aqui. Além disso, quando eu somar os números de cada coluna, esse cara bem aqui, esse cara bem aqui, esse cara bem aqui, esse cara bem aqui, é primo. Então, esse cara aqui é primo, esse cara aqui é primo, esse cara aqui é primo. Tá bom? É primo, 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 e assim sucessivamente. Tá bom? E aí é o seguinte, como é que eu vou tentar resolver essa questão de modo que ela não leve, a gente não precise colocar 9 vezes 2004 números aqui, né? Números inteiros positivos aqui nessas casas aqui. Né? Então a gente vai tentar resolver essa questão aí fazendo por absurdo. Então vamos supor, então aqui eu vou botar mais uma página. Então vamos supor, então suponho, por absurdo, que seja possível, tá bom? Fazer tal construção. Tá bom? Então, vamos supor que seja possível fazer tal construção. Quando eu somo cada 2004 elementos dessa primeira linha aqui, eu vou dizer que essa soma aqui vai ser L1, tá bom? L1 é a soma dos 2004 elementos que estão na linha 1. L2 é a soma dos 2004 elementos que estão na L2. E aqui, L9 é a soma dos 2004 elementos que estão na linha 9, tá bom? Do mesmo jeito que eu somo as linhas, eu vou somar as colunas. Então, aqui eu tenho C1, aqui eu tenho C2 e aqui eu tenho C2004. Então, eu estou somando todos os elementos de linha e estou somando todos os elementos de coluna. Então, aqui eu vou especificar. Então, sejam LI, as somas dos números de cada uma das 9 linhas. De cada uma das... a soma dos números de cada uma das 9 linhas, tá bom? Das 9 linhas. Ou seja, esse I, ele está variando de 1, 2 até 9. E CJ, né, ó, CJ, ele vai variar de 1 até 2004, que é a soma dos números de cada uma das 2004 colunas. Então, seja LJ, as somas dos números de cada uma das 2004 colunas. Tá bom? Então, tenho isso aí. Então, esse J aqui, ele está variando de 1 até 2004.
Note que cada uma dessas somas aí, note que LI e CJ, ou seja, cada LI e cada CJ aí são primos e, portanto, eles são números ímpares. São primos. São primos. E, portanto, são primos. E, portanto, são ímpares, né? E, portanto, são números ímpares. Portanto, ímpares. Tá bom? Por que eles são ímpares? Porque se ele é primo, ele deve ser ímpar. Porque se ele for par, ele, por definição, né? Ele já não é primo. Porque se ele for par, o 2 ele é divisível e aí vai ter outros sucessores aí. Então ele é ímpar. Agora vem a parte mais engraçada. Agora vem a parte mais legal. Mais uma vez, a gente tem que pensar no pequeno para estender para o geral. Então vamos supor esse tabuleiro aqui, o tabuleiro 3x3, que não é o nosso tabuleiro 3x4. Então aqui eu tenho, então deixa eu voltar aqui, 3x4. Então aqui eu tenho 3 linhas e aqui eu tenho 4 colunas. Pronto. Como é que eu posso somar todos os números desse tabuleiro aqui? Eu posso somar assim, né? Ó, x1, x2, x3, x4. Depois x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11 e x12. Né? Aqui eu tenho, então S é igual ao somatório de xi, xk aqui, esse k variando de 1 até 12, né? Ó. Então eu somei todos os caras aqui. Só que eu tenho duas formas de somar. Eu tenho mais duas formas de somar esses números todos. Como? Eu posso somar ele por linha, ou seja, eu vou somar linha a linha. Então, eu vou somar olhando essa linha aqui, olhando essa linha, olhando essa linha. E depois eu posso somar esses números também olhando as colunas. Vocês concordam comigo? Então, eu estou somando, eu estou fazendo essa soma novamente de duas formas, olhando as linhas, somando as linhas e somando as colunas. O porquê que eu faço isso? Porque quando eu faço isso, eu tento escrever a soma de duas formas diferentes. Então, seguindo essa mesma raciocínio aqui, considerando S, a soma de todos os números desse tabuleiro aí, que tem 9 linhas e 2.004 colunas, eu vou somar eles de duas formas. De que forma? Né? A gente vai ver agora. A gente vai somar ele assim. Então, seja S um número, né? A soma de todos os números, a soma de todos os números desse tabuleiro, né? Os números do tabuleiro. Do tabuleiro 9 por 2004. Tá bom? E aí eu vou somar daquela forma esperta, né? Que eu mostrei aqui para vocês. Como? Eu vou somar todas as linhas primeiro. Então, por um lado, S pode ser escrito como somatório, né? Ou seja, eu vou estar somando. Todas as linhas e variando de 1 até 9. Ou seja, eu vou estar somando. Aí me diz um negócio. Cada linha dessa aqui é ímpar. Eu tenho uma quantidade ímpar ou uma quantidade de pares de linha aqui? Eu tenho uma quantidade ímpar de linha, né? Ó. Então, essa soma aqui, ele vai ser um número ímpar. Você concorda comigo? Então, esse, por um lado, quando eu somo as linhas, esse S aqui, ele é o quê? É ímpar. Vocês entenderam? Porque eu tenho números ímpares e estou somando uma quantidade ímpar de vezes. Então, esse S aí, ele é ímpar, quando eu somo pelas linhas aqui, ó. Somei todas as linhas aqui, as 9 linhas, deu ímpar.
qual é o próximo passo que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso somar todas as colunas. Mas quando eu somar as 2.004 colunas, que eu tenho uma quantidade par de colunas, esse número S aqui, que por um lado ele é ímpar, por outro lado, S, que eu posso somar os números desse tabuleiro, somando as colunas, J variando de 1 até 2004, esse número aqui, ele é o quê? Ele é par. Mas esse aqui é um absurdo, né? Esse aqui é um absurdo. Por que é um absurdo? Como assim? Se um número, quando eu somo todas as linhas, ou seja, quando eu somo todos os números desse tabuleiro, dá, por um lado, dá ímpar e por outro lado, dá par. Então, isso aqui é um absurdo. E esse absurdo veio de eu supor que fosse o quê? Possível fazer tal construção. Então, é um absurdo. Então, isso aqui é um absurdo, né? Ou seja, essa é par e essa é ímpar, não pode haver. E, portanto, tal construção não é possível. Portanto, tal construção não é possível. Construção não é possível. Entendido, pessoal? Sim ou não? Tá bom? É bem legal, né? Essa questão aí. Então, continuando com aquelas ideias, então tá vendo como é que a gente está apresentando? A gente está resolvendo questões de paridade, relativa à paridade, apenas usando as coisas que nós temos, né? Ou seja, qual é a parte criativa dessa solução? Qual é a parte criativa desse problema aqui, né? Da Rússia 2004. A parte criativa dessa parte aqui, das soluções, é você tentar somar os números de um tabuleiro, não somente somando casa a casa, mas somando, eu vou somar por linhas e depois eu vou somar por colunas, tá bom? Essa ideia aqui, somando linhas, somando colunas, é uma ideia que se repete muito, tá bom, pessoal? Viu? É uma ideia que depois eu tentei ver outras questões, assim, relativas a construções de tabuleiro, né, com algumas condicionantes e se repete demais, tá bom? Então a gente vai dar continuidade, tá bom? Aqui aos nossos problemas, tá bom? Então vamos lá. A questão número 5, tá bom? Deixa eu só ver como é que tá a aula aqui. Eu confesso que eu não consigo ver quem. Pronto, ok. Vamos lá. Voltando. Então, encontre. Então, agora ele quer encontre todos os inteiros, tá bom? Aí aqui, todos os inteiros que, na divisão por 7, deixa um quociente igual ao resto. Então, isso aqui é uma solução. Então, vejamos a solução. Então, isso aqui trata das ideias apresentadas anteriormente pelo professor Luiz, aquelas ideias do algoritmo da divisão, né? Ou seja, você tem um dividendo, você tem um divisor, tem um quociente, e o resto aqui. Então, o algoritmo da divisão, né? O algoritmo da divisão de Euclides, que é o que a gente usa fortemente. O algoritmo da divisão de Euclides nos diz o seguinte, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E esse resto aqui, ele tem uma condição, né? Esse resto aqui, ele tem uma condição, ele é maior ou igual do que zero e menor do que o Q. Tá bom? Então, eu tenho esse algoritmo aqui. Note que essa questão, ela é bem simples quando você tem essa ideia aqui do algoritmo da divisão. Por quê? Ele quer que encontre todos os inteiros que no resto da divisão deixa um quociente igual ao resto. Então, como você não sabe que
que inteiro é esse, então sejam esse n inteiro. N inteiro, tá bom? Tá ok, tá ok. Aí, n, então esse cara aqui eu vou substituir por n. Quando dividido por 7, deixa o resto igual ao quociente, ou seja, é 7Q mais o resto. Esse resto aqui, ele está variando entre 0 e, no caso aqui, 7. Né, ó? Note, eu tô traduzindo matematicamente, né, o enunciado da questão para o algoritmo da divisão. No caso, o quociente deixa um quociente igual ao resto. Ou seja, esse resto aqui, ele tem que ser igual ao quociente, ou seja, 7Q mais o Q. Ou seja, o N aqui, seja, portanto, o N é igual a 8Q. E esse Q aqui, no nosso caso, ele satisfaz as mesmas condições do resto, ou seja, que ele está variando entre 0 e 7. Para o nosso caso aqui, que a gente vai ter que esse Q aqui, ele pode assumir 6 valores. Quais são os valores que esse Q pode assumir? Pode assumir o Q igual a 0, o Q igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá bom? Não pode assumir Q igual a 7. Para cada uma dessas escolhas do Q aqui, que eu faço, para essa condição aqui, variando do 0 até o 7, eu determino o valor do N. Ou seja, portanto, o N, ele pode ser igual a quanto? A 0, que é quando o Q é igual a 0. Ele vai ser o Q igual, o N igual a 8, quando o Q é igual a 1. 16, quando o Q é igual a 2. 24. Depois, 32. E, por fim, 48. Então, é uma questão bem rápida, notando que tem que ter o divisor, notando essa condição aqui, né, ó, pelo algoritmo da divisão, tá bom? Entendido, pessoal? Então, é bem simplesinho, né? Aquelas ideias que o professor Luiz já apresentou, tá bom? Então, note que para cada questão que a gente tentou escolher hoje, para vocês, a gente tem uma parte que é direta e outra que não é tanto, né? Tem sempre essas ideias aqui contidas. Então, por que essa questão é boa? Porque ela dá ideia para a gente resolver esse tipo de questão aqui, ó. Agora eu quero encontrar, questão 7, eu quero encontrar um inteiro, então não sei que inteiro é esse, que deixa resto 4 na divisão por 5 e resto 7 na divisão por 13, tá bom? Eu quero encontrar um inteiro, deixa resto 4 na divisão por 5 e deixa resto 7 na divisão por 13. Como é que eu faço isso? A mesma ideia. Você tem que usar aquelas mesmas ideias que você apresentou lá, tá bom? Que a gente apresentou lá na questão 5. Então, como eu não sei qual é o inteiro, então seja N inteiro, tá bom? Que satisfaz as condições do problema, né? Ó, que satisfaz as condições do problema. Do problema. Tá bom? Ou seja, isto é, aqui. N é 5Q1 mais 4. Tá aqui, ó, deixa resto 4 na divisão por 5. E o N é da forma 13Q2 mais 7. Tá bom? Cada um desses
cada um... Então tá aqui, né? Eu não tenho nenhuma condição sobre o quê, né? Eu tenho as condições sobre o resto, e o resto tá numa dessas aqui, né? Ó, esse resto aqui, ele tá variando entre... Tem que estar variando entre 0 e 5, então tá dentro, tá contido nas condições de existência do resto. E ele está variando entre 0 e 13, também ele está contido. Então, tem essas duas condições aqui. Então, deixa eu apresentar, pegar esse cara aqui, fazer assim, e esse cara aqui eu vou botar aqui do lado. Ok? Assim, ó. Pronto. E esse cara aqui todo, apresentar bem para cá. Pronto. Então, essas duas condições aí, tá bom? Então, pelas condições do problema, então isso. Aí vem a parte criativa, né? Qual é a parte criativa do problema? Alguém poderia dizer assim, pronto, então eu vou tentar igualar. Por que eu faço isso? Porque assim, ó, como eu disse anteriormente, eu não tive aula nenhuma de Olimpíada. Então as ideias, a criatividade não me surge rápido, né? O que é não me surgir rápido? Aqui, o que eu e várias outras pessoas, quando não tem contato com a Olimpíada, tentam fazer, N igual a N, então vou tentar resolver assim, né? 5Q1 mais 4 igual a 13Q2 mais 7. Não é isso aqui que a gente tenta fazer? Só que note que a gente vai ficar com uma equação com duas variáveis, Q1 e Q2, que a gente não tem condição nenhuma de existência, né? A gente não sabe como é que elas se comportam. Então, como é que você deve fazer? Note, se eu tentar igualar N igual a... E esse N não vai dar certo, então eu já vi que não é uma boa ideia. Então, eu vou tentar adicionar alguma coisa aqui, a N, tanto esse N quanto esse N, de tal forma que esse cara aqui, que esse número aqui, ele se torne um múltiplo de um número, e esse cara aqui se torne um múltiplo de outro número. Por sorte, e porque é uma questão para se pensar dessa forma aqui, esse cara aqui já é 5, né? Então, esse cara aqui é quase um múltiplo de 5. Esse cara aqui é 4. Se esse cara aqui é 4, qual é o número que eu adiciono com 4 que dá um múltiplo de 5? Professor, 1. Tá bom. Ok. Então, você está me dizendo que N mais 1 é 5Q1 mais 5. Mas note, como eu adicionei 1 aqui, eu preciso também adicionar 1 aqui. Por quê? Para eu tentar encontrar uma igualdade. Se eu adicionar 1 aqui, não dá certo. Porque o meu objetivo é tentar tornar esse cara aqui um múltiplo de 13. Porque aqui já é um múltiplo de 13 e aqui é quase um múltiplo de 13. Se eu somar N mais 1 aqui, então aqui vai ficar 13Q2 e aqui vai ficar 8. Mas esse aqui não é um múltiplo, né? De 13. Aqui tudo bem, é um múltiplo de 5, porque vai ficar um certo 5Q1 mais 1, né? Então, N mais 1 é um múltiplo de 5. Tá aqui. E aqui não é. Então, por qual número é que eu somo as duas informações de tal forma que eu obtenho múltiplos de um e de outro? Por 6. Então, vamos tentar. Aqui é o 5, agora eu quero que aqui seja um 10. Então, vou somar com 6 aqui. Então, somando 6 dos dois lados, somando 6. Então, aqui eu vou ter N mais 6. Então, isso aqui vai ficar 5Q1 mais 10, né? Porque é 6 mais 4. Tá aqui. Então, N mais 6 é 5Q1 mais 2, né? Quando eu coloco em evidência. E isso aqui está me dizendo, isto é, que N mais 6 é múltiplo de 5. Da mesma forma aqui, eu tenho que somar, né? Aqui. Quando eu somo desse lado aqui, vai ficar N mais 6 igual a 13Q1 mais 13, porque é 6 mais 7. E N mais 6 é um múltiplo de 13.
Isto é, n mais 6 é múltiplo de 13. Tá bom? Ou seja, não é múltiplo, é divisível, né? É porque tem essa dualidade, múltiplo, tá bom? Deixa eu colocar divisível, porque é uma ideia mais, que vai ser usada, então, mas é a mesma, tem o mesmo sentido, tá bom? É divisível. Divisível por 5 e é divisível por 13, tá bom? Aqui é divisível por 5 e aqui é divisível por 13. Ora, mas se ele é divisível por 5 e por 13, ele é divisível pelo produto. Então eu posso escolher n mais 6 como sendo 5 vezes 3, por exemplo. Uma possibilidade. Portanto, n mais 6 é divisível por 5 e por 13, né? A gente já viu. E assim, n mais 6 é pelo menos 5 vezes 13. Ou seja, n mais 6 é igual a 65. N mais 6 igual a 65 é porque isso aqui vai implicar que o n é igual a 59. Tá bom? Então, 59, ele satisfaz essas condições aqui. Deixa resto 4 quando eu divido por 5 e deixa resto 13 quando eu divido por 13. Vejamos por quê. 59 dividido por 5, né? 59 dividido por 5, isso aqui dá 11. Então, isso aqui dá 55. Então, deixa resto 4, ó. E 59 dividido por 13, né? Dividido por 13, isso aí dá quanto? Pelo menos. Não dá 5, né? Porque já dá 65, então isso aqui dá 4. Então dá 40, dá 52. 52 e aqui deixa resto 7. Tá bom? Mas 59 é o único inteiro? 59 é o único inteiro que deixa resto 4 e deixa resto 7 na divisão por 13? Não. Há outros inteiros. Quais são eles? Os inteiros que você quiser ali. Tá bom? Os inteiros que você colocar ali. Ali eu coloquei 5 e 13. Quando você pega um número que é divisível por 5 e outro número que é divisível por 13 e multiplica eles, também vão dar como respostas, tá bom? Esses caras aí também são outros. O 59, ele é o número, ele é esse número aí, pelo menos. Mas existem outros, tá bom? Existem outros números que você tem. Entendido, pessoal? Essa solução aí? Sim ou não? Posso continuar? Pronto. Agora a gente vai chegar na última questão que eu separei para a aula de hoje, que é uma questão que ela pede. Vocês já viram algumas ideias assim que eu estou apresentando, pessoal? Aqui, Maria de Virgens, Luiz, Felipe, tá bom? Marlon. Vocês são alunos do IF, são? Uhum. Pronto, mas são ideias, essas são ideias que você pode usar reiteradamente, tá bom? O que é usar reiteradamente? Não somente aqui, você vai usando sempre essas ideias que eu estou pensando. Eu estou apresentando as ideias como forma, da forma que eu tentei fazer a questão, tá bom? Assim, eu tentei fazer a questão dessa forma, então vamos lá.
tá bom? Então, vamos lá. Para a última questão aqui. Uma solução aqui. Solução. Essa é uma das formas bem legais, tá bom? Da gente ver aqui. Então, prove que para todo inteiro positivo n, o número n elevado a 5 menos 5n ao cubo mais 4n é divisível por 120. Então, como é que a gente vai pensar nessa questão aí? Alguém tem alguma ideia aí para sugerir? Uma má ideia aí é tentar substituir a expressão para cada inteiro positivo que nós sabemos, né? Então, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e assim sucessivamente, né? Professor, isso é uma boa ideia, substituir. É uma boa ideia, mas o tempo é finito da prova, né? Infinito, como a quantidade de inteiros, então não dá para a gente ter essa ideia, né? Vamos tentar escrever, então, qual foi a ideia que eu fiz, né? Qual foi a ideia que eu tive, né? Ó, ele não quer mostrar que esse cara aqui, ele é divisível por 120. Então, eu tenho que mostrar que esse cara aí, ele vai ser um produto de coisas que vai dar 120. Tá bom? Por exemplo, ó, quando eu faço n igual a 1, eu pensei, vou fazer n igual a 1 aqui. Então, vai ficar 1 menos 5, né, ó. 4n, 4 vezes 1. Então, isso aqui vai ficar 1. Me desculpa, pessoal, aqui. Aqui é 1, né? 1. Então, aqui vai ficar 1 menos 5 mais 4. Isso aqui dá 0. 0 é divisível por 120, né? Porque isso aqui eu posso escrever 0 como sendo 0 vezes 120. Então, tá aqui. Aí eu vou fazer n igual a 2. Então, aqui vai ficar 2 à quinta, menos 5 vezes 2 ao cubo, mais 4 vezes 2. Então, isso aqui vai dar 32, menos 40, mais 8, né? Então, esse cara aqui vai dar... E assim eu vou fazendo sucessivamente, né? Mas note que eu posso escrever dessa forma aqui. Eu posso escrever dessa forma aqui. Então, a primeira etapa, né, como eu pensei, vamos tentar simplificar essa expressão aqui, tá bom? Então, vamos tentar reescrever essa expressão aqui. n5 menos 5n ao cubo mais 4n. Como é que eu posso reescrever essa expressão aqui? Eu posso reescrever essa expressão, sim. O que é que eu tenho aqui logo de praxe? Aqui, eu tenho um n em evidência. Então, eu vou botar um n em evidência, aqui. Então, aqui vai ficar n à quarta menos 5n ao quadrado mais 4n. Ou mais 4. Correto? Aí, a criatividade está aqui. Isso aqui é uma equação biquadrada, né? Aquela equação que a gente pode fazer, transformar ela do n à quarta para um n ao quadrado, e eu posso tentar resolver ela pela fórmula de Bhaskara, fazer todas aquelas coisas que a gente aprendeu, né? Assim, ó. Faça n ao quadrado igual a um certo k. Então, isso aqui vai ficar k ao quadrado menos 5k mais 4, né? Ó. Então, eu reescrevi ela para ser uma equação de segundo grau. E como eu reescrevi ela para ser uma equação de segundo grau, então eu tenho isso. Mas note, massa, mas como não é o nosso intuito aqui, a gente está tentando usar a paridade, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar fazer assim, ó. Vamos tentar fazer assim. Aí vem a parte criativa, né? Qual é a parte criativa dessa questão? É justamente essa, ó. N à quarta. Esse menos 5n ao quadrado aqui, eu posso escrever ele assim, ó. Menos n ao quadrado, menos 4n ao quadrado. Você concorda comigo? Então, por um lado, eu vou ter o n à quarta menos n ao quadrado. Por outro lado, vai ter menos 4n ao quadrado mais 4. Eu só reescrever esse menos 5 dessa forma aqui. Por quê? Quando eu reescrevo esse 5
esse menos 5 dessa forma aqui vai ficar uma coisa assim. Então, aqui eu já vou escrever assim, n a quarta menos n ao quadrado. Vou colocar o menos 4 em evidência aqui, então vai ficar n ao quadrado menos 1. Alguma dúvida no que eu fiz aqui, pessoal? Né, ó. Só coloquei. Aqui eu vou colocar o n ao quadrado em evidência. Aqui ainda eu vou colocar o n ao quadrado em evidência. Então, coloquei o n ao quadrado em evidência. Vai ficar n ao quadrado menos 1 menos 4 n ao quadrado menos 1. Tá bom? Então, eu tenho agora essa forma aqui. Mais uma vez, eu posso colocar o n ao quadrado menos 1 em evidência. Então, eu vou colocar o n ao quadrado menos 1 em evidência. N ao quadrado menos 1 em evidência. E vai restar o n ao quadrado menos 4. Tá bom? Só que isso aqui é um produto notável, né? Aquele produto notável a ao quadrado menos b ao quadrado. Que é igual a mais b, a menos b. Tá bom? Ou seja, por um lado eu tenho n menos 1, n mais 1, que é esse cara aqui. E esse cara aqui vai me dar n menos 2, n mais 2. Opa! Aqui que eu vou usar a paridade. Tá bom? É nesse ponto aqui que eu vou usar a paridade. De que forma? Assim. Ou seja, eu reescrevi n a quinta menos 5n3 mais 4n, da forma assim, ó. N menos 2, n menos 1, n mais 1, n mais 2. Tá vendo? Ó, eu só tô reescrevendo na ordem crescente, tá bom? Então, esse aqui é o menor, n menos 2, n menos 1, n mais 1, n mais 2, tá bom? Eu só tô reescrevendo ele aqui, dessa forma aqui. Mas o que são isso aqui? O que é cada cara desse aqui, ó? O que é cada carinha desse aqui? É cada carinha desse aqui. Cada carinha desse aí é um inteiro, tá bom? Ou seja, esse cara aqui, só um momento, isto é, n a quinta menos 5n3 mais 4n é o produto de 5 números inteiros, ó, 5 números inteiros consecutivos. Tá bom? Se ele é o produto de 5 números inteiros consecutivos, um deles, ou seja, um deles é múltiplo de 5. É múltiplo de 5. Um deles tem que ser múltiplo de 5. Além disso, um deles também é múltiplo de 3, porque ele não tem 5 inteiros consecutivos, então um é múltiplo de 5, um deles tem que ser múltiplo de 5, o outro tem que ser múltiplo de 3, um deles é múltiplo de 3, e temos dois pares consecutivos. E temos dois pares consecutivos. Dois pares consecutivos é assim. Bora supor que esse cara aqui seja 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos supor que eu esteja escolhendo n igual a 3 aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um múltiplo de 3, um múltiplo de 5. Eu tenho dois pares consecutivos, tá aqui, ó, 2 e 4. Como eu tenho dois pares consecutivos, ele também vai ser um múltiplo de 4. Não porque aqui eu tenho 4. Mas você pode supor, professor, não quero n igual a 3 não aí. Tá bom. Vamos supor n igual a 10. Então aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 11 e aqui eu tenho 12. Tá bom? Então,
Se eu tenho um produto de 5 números aqui, eu tenho 2 pares consecutivos. E como eu tenho 2 pares consecutivos, eu tenho um múltiplo de 4. Por que eu tenho um múltiplo de 4 sempre? Que é da forma 2 vezes 4, e aqui é da forma 2 vezes 5. 2 vezes 2 sempre vai me dar um múltiplo de 4, tá bom? Ou seja, e temos 2 pares consecutivos e, por conseguinte, temos um múltiplo de 8. Temos um múltiplo, me desculpa, tá bom? Ainda é só um múltiplo de 4. Mas ter um múltiplo de 4 é porque você tem que o produto desses caras aí também tem um múltiplo de divisível por 8, tá bom? Isso nos garante que o produto desses 5 números aí também é divisível por 8. Por quê? Porque nesse caso aqui, basta eu pegar esse 2 com esse 4. Nesse caso aqui, esse 8 já é divisível por 8, tá bom? E dessa forma aí, como temos 5 números, como temos o produto dos 5 números, de 5 números, né? De 5 números. Tá bom? Será divisível por 8. Será divisível por 8. Portanto, da mesma forma daquela outra questão, a gente tem o seguinte, que N5 menos 5N3 mais 4N é divisível por esse produto aí, pelo produto desses primos aí que eu encontrei. Quais são eles? Divisível por 5, porque ele é múltiplo de 5, ó. Existe um múltiplo de 5. Existe um múltiplo de 3. E também é divisível por 8, ou seja, existe um múltiplo de 8. 5 vezes 3 vezes 8, isso aqui é igual a 120. E aí a gente finaliza a questão, né? Ó, a gente mostra que N5 menos 5N3 mais 4N é divisível por 120. Tá bom, pessoal? Então, a gente fez essas 7 questões aí para mostrar para vocês que a gente tem essas coisinhas aí, que a gente pode tirar tais informações de questões que aparentemente a gente não tem, né? A principal foi essa aqui, né? Ó, da árvore, tem essa aqui, tem a do Leningrado, que é o que o Luiz já me apresentou, tem a da idade, para mostrar que um deles mentiu, tem a da construção do tabuleiro, a criatividade de você somar, é importantíssimo, a criatividade de você somar, como é que você vai somar. Tem do algoritmo da divisão, propriamente dito, essa criatividade aqui reside no fato aqui, né? Reside nesse fato aqui, qual é o número que você vai somar de tal forma que os dois lados sejam divisíveis ou múltiplos de 3, e a gente finaliza com essa questão aqui, para provar que essa expressão aqui ele é sempre um número divisível por 120, tá bom? Eu tinha deixado outra questão aí, eu disse que era 7 a 8, mas eu deixo ela, eu vou depois colocar ela à parte lá e para a gente finalizar, tá bom? Eu coloco lá ela no conteúdo que eu vou apresentar lá na nossa turma, tá bom? Então eu vou voltar aqui. Eu vou parar a minha apresentação aqui. Alguma dúvida, pessoal, antes que eu pare a minha apresentação? Vocês querem que eu faça alguma outra observação? Eu posso parar minha apresentação aqui. Grande Luiz, tá bom? Estou aqui tentando fazer algumas questõezinhas aqui.
Tirei umas 7 questões para a gente fazer. Opa, Emanuel, cheguei agora. Eu vi aí as questões. Muito massa, viu? Parabéns. Uma sorte aí dos alunos. Viu? Tá bom? Então eu posso parar aqui a minha apresentação. Vou parar aqui minha apresentação. Eu vou fazer o PDF dessas notas de aula aí que a gente fez hoje, tá bom? E eu estou disponível aí para considerações para as outras aí. Eu tinha separado uma questão aí, mas fica para a próxima, tá bom? A questão é sempre assim, a gente bota sempre mensura, né? E a gente vai fazendo outro tipo de soluções aqui, apresentando outras ideias. E aí pronto, tá bom, pessoal? Então, por hoje eu vou parar por aqui. Beleza, professor. Muito obrigado aí pela aula, viu? Eu que digo aí, tá bom? Esses livros aí atrás é aqueles do Antônio Caminha? Tem vários aqui. O do Caminha deixa eu ver aqui. Esses aqui é do Caminha. Isso, esses livros aí, uma vez eu fui, dei uma olhada num PDF dele, cara, ele muito difícil, né? Esses aqui são do Caminha. Os azuis aqui todos são da SBM. Eu tenho muito livro da SBM ainda do tempo da minha graduação, né? Mas sim, esses aqui são do Caminha, tá bom? Que legal, muito bom, professor. Você acha legal, tipo, depois que tiver num nível bom, pegar eles para estudar para a Olimpíada? Sim. O Luiz sempre recomenda começar pelo elementar, né, Luiz? Sim. Eu até coloquei lá os livros no grupo lá da gente, né? É o elementar, aí tem os livros do Rufino, aí depois ir para os livros do Caminha. Pronto, aí fica perfeito. Fica. Beleza, muito obrigado aí para vocês dois, viu? Um grande abraço. Um abraço, viu? Tá bom? Eu acho, Renato, que pode parar, né? Não sei que tem outras dúvidas. José Cordeiro falou. Grandes mestres também, muito obrigado pela companhia no sábado, agora à tarde, né? Bom, pessoal, obrigadão aí pela atenção. E qualquer dúvida pode colocar aí pra gente. Se a gente não souber, que no meu caso é mais possível que eu não saiba, tá bom? A gente estuda e tenta ver, tá bom? Então, um abraço, viu, pessoal? A gente aguarda aí. Valeu, pessoal. Tudo de bom. A ideia é toda semana trazer um dos nossos membros, né? E dando esse show de aula aí. Beleza? Obrigado, Emanuel. Obrigado a todos.